Instituto Caminhos na Mata apresenta História das Pandemias. 2020 foi o ano marcado pelo uso de máscaras e pelo regime de quarentena como prevenção da Covid-19. Mas você sabia? Este não é o primeiro cenário na história da humanidade. Antes de conhecer esta linha do tempo, é importante compreender o conceito de pandemia. Esta, que segundo a OMS, trata-se da disseminação mundial de uma nova doença. Como em 11 de março de 2020, que foi declarado a atual pandemia. Avanço dos casos de coronavírus leva a Organização Mundial de Saúde a declarar pandemia da doença. Mas antes de falarmos do presente, vamos dar um salto no passado e conhecer algumas das doenças pandêmicas. Começando em 541 e 542 com a praga de Justiniano. Esta que é uma doença causada por uma bactéria e transmitida de pequenos mamíferos e suas pulgas para os seres humanos, se espalhando para o norte da África e Oriente Médio, Europa e Ásia. Estima-se que são entre 30 e 50 milhões de mortes causadas pela praga. Já nos anos de 1347 e 51, se estabeleceu a peste bubônica, doença também causada por uma bactéria e com os possíveis vetores sendo ratos, pulgas e piolhos. No período datado, atingiu principalmente a Europa e a Ásia. Entretanto, aos poucos, nos anos seguintes, atingiu os restantes dos continentes, contabilizando mais de 200 milhões de mortes. Anos seguintes, em 1520, veio a varíola, doença causada por um vírus e transmitida pelo contato com pessoas e objetos infectados. É importante ressaltar que quando os colonizadores europeus chegaram nas Américas, as populações indígenas, além de sofrerem com as guerras de dominação, foram quase exterminadas pelo vírus, totalizando mais de 300 milhões de mortes aproximadamente. Apenas em 1980, a varíola foi erradicada com a vacinação em massa da população. Passando para 1918 com a gripe espanhola, doença também causada por um vírus e se transmitindo também por meio de contato com pessoas e objetos infectados. A doença se originou nos Estados Unidos e se espalhou por todo o globo por meio de navios de combate da época, contabilizando aproximadamente 50 milhões de mortes. Mesmo não se originando na Espanha, recebeu este nome em razão da forte divulgação da problemática pela imprensa do país. Alguns anos depois, em 1957, veio a gripe asiática, doença também causada por um vírus e transmitida por meio do contato com infectados. Ela surgiu na China e se espalhou para os outros países rapidamente, contabilizando aproximadamente 2 milhões de mortes. Entretanto, vale lembrar que teve eficiente contenção do vírus graças à rápida produção de vacinas. Em 1980, veio a AIDS, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, também causada por vírus e sendo transmitida através de relações sexuais desprotegidas e compartilhamento de objetos perfuro-cortantes com indivíduos infectados, pela mãe infectada para o filho durante a gestação, parto ou amamentação e transfusão de sangue contaminado. Acredita-se que a doença surgiu no continente africano, se espalhando para o restante dos países, contabilizando aproximadamente 30 milhões de mortes. Partindo para o século XXI, em 2009, com a gripe suína, doença também causada por um vírus e transmitida pelo contato com animais, pessoas e objetos contaminados. Os primeiros casos registrados foram no México e se espalharam rapidamente pelo globo, totalizando aproximadamente 284 mil mortes pela doença. Por fim, em 2019 foi registrado o primeiro caso da Covid-19, doença também causada por um vírus e transmitida pelo contato com pessoas e objetos contaminados, surgindo na China, em Wuhan, e se espalhando rapidamente para os outros países. Infelizmente, a Covid-19 já contabiliza mais de 4 milhões de vítimas fatais. Atualmente, o Brasil é o terceiro país com mais mortes em decorrência da doença. São mais de 560 mil brasileiros que perderam suas vidas. O desenvolvimento da ciência durante os anos é muito notável, e a sua importância também. Basta dar uma rápida retrospectiva para entender o porquê.
Vacine-se e continue usando máscaras. Elas salvam vidas.